Bom dia, pessoal. Hoje é terça-feira e eu acordei um pouco mais tarde hoje, agora são 9h44, tá? Porém, eu acordei, acho que era 7 horas primeiro, aí eu escutei lá fora, rapaz, uma chuva, uma chuva. Aí eu pensei, não vou levantar não. Aí eu dormi, acordei 8 horas, deu eu dormi de novo, eu acordei 9 horas, 9h30, né? Não, eu acordei 9 horas, eu acho. Daí eu levantei, escovei o dente, enfim, lavei o rosto, né? E já tava fazendo as marcações do gráfico aqui também. Hoje não tem nenhuma notícia que vai impactar muito, né? Vai atrapalhar nós. Então tá de boa. Vou mostrar aqui pra vocês e depois eu vou lá preparar um cafezão e algo pra comer. Então, vamos pra cima. Aqui a gente tem um Shaw SD, tá? Aqui numa hora, de fato, ele tem um Fair Value Gap interessante. Mas, de fato, pessoal, eu só vou reagir às informações que o preço me dá aqui dentro da sessão, tá? Então eu vou ficar bem de boa. Se eu não me engano, foi o EURUSD. Ó, o EURUSD ele fez um negocinho interessante aqui, ó. Ele capturou esse topo, tá? Capturando esse topo. E agora se ele inverte o fluxo, aqui, ó, deixa eu pegar o pincel para vocês terem noção. Esse daqui tá sendo a região responsável por jogar o preço para cima. Mas se ele inverte o fluxo, a gente pode procurar boas vendas aqui, ó. Entendeu? Então, cara, tudo é questão de paciência, né? Independente se o mercado apresentar ou não apresentar, eu só vou fazer se de fato fazer sentido. E aqui as notícias, ó, rapaziada. Vocês podem ver que não tem nada. Só teve as 9h30 no dólar, mas era pasta laranja. As que eu mais dou atenção é pra pasta vermelha, tá? Geralmente pasta laranja e pasta amarela não dão uma movimentação boa no mercado. Uma grande volatilidade, né? Então é isso. Vou ficar aqui de boa. O SDJPY também tem uma vendinha aí que dá pra pegar 1 para 3 nessas regiões aqui, ó. Beleza? Então é isso. Vou lá pegar um cafezão e já eu volto. Ó, 9h40. Agora o takezão vai vir, galera. Aí, ó. 10 horas. Ó, como o homem se prepara pro mercado. Aquele misto quente, aquele pão na sanduicheira que vocês já sabem, né? Não é segredo. Uma sobremesinha, né? Não pode faltar sobremesinha. Cafezão quentinho. Olha isso, saindo fumaça. Água. Que perfeição, rapaziada. Olha isso, cara. A importância de você entender o contexto gráfico. Aqui abaixo eu tinha marcado uma liquidez importante que o preço poderia vir buscar. E agora, de fato, o preço está indo buscar, entendeu? Ele swipou lá em cima e está indo buscar liquidez. E os outros ativos, de fato, não deram nada de interessante ainda, tá? O euro estava interessante para compra, mas acabou fazendo essa captura de liquidez que vocês já viram. Então, eu vou ficar de boa. Comer aqui e bora ver o que o mercado vai apresentar depois. Agora é quase 12h30 e eu já terminei de editar o vídeo de ontem, né? De editar, deu 32 minutos. Ontem eu passei sobre Trading Plan, galera. Eu falei um pouquinho sobre Trading Plan, né? E eu também estava observando os gráficos aqui, porém, cara, nada nítido na seção de Nova York, beleza? Para mim o gráfico tá bem agarrado, tipo, não tá dando um direcional clean, né? E é basicamente isso. O EURUSD, ó, o GBP também tá agarrado. O SDJPY tá agarrado de fato, ó, ele foi para cima, desceu de novo, tá meio que lateral, né? Shaw SD, mesma coisa, ó, aqui, ó. Então, cara, eu não gosto de tomar nenhuma decisão quando o gráfico tá nesse cenário, sabe? Tipo, cenário de dúvida, né? E é basicamente isso. Tipo, se não der mais uma operação até as 2 horas da tarde, tá? Eu vou pegar e clicar ali no xizinho e depois eu vou fazer qualquer outra coisa, mas não vou ficar na frente dos gráficos, tá bom? Então, o que importa pra mim é realmente só dentro das 9 até as 2 horas da tarde. Então agora eu vou ficar aqui de boa aguardando, se não tiver nenhuma oportunidade, eu venho e registro aqui para vocês. Então galera, agora são quase 3 horas da tarde e eu vou ter que resolver algumas coisinhas. Eu vou ter que ir lá no outro apartamento que eu morava, buscar os modem de internet, né, os roteadores, e vou ter que cancelar o plano, porque o plano lá da luz e da internet, enfim, tá tudo no meu nome, então eu vou ter que cancelar, porque eu não sei se o apartamento lá vai ficar fechado ou vai vir novos moradores, enfim, eu não quero deixar no meu nome, né? Então eu vou lá, vou fazer esse processo de cancelamento de internet, vou presencial ali, né, aqui de Itapema é Cianet, e depois eu vou ter que ir lá arrumar esse controle do portão do novo apartamento, que
descodificou, né? É novo, porém não tá abrindo o portão. E, enfim, vou ter que resolver algumas coisinhas agora de tarde, né? São 2h41 e bora pra cima. Ó, 2h41, acredito que eu vou voltar na hora do café, às 3 horas. Fechou? Então, bora que bora. Bora que bora. É, rapaziada, antes meu setup era aqui, ó. Doideira, né? Saudade dessa vistinha. Todo vazio. Doideira, velho. Cê é louco. Então, rapaziada, já tô resolvendo tudo agora, né? Pra deixar tudo certinho. Tava com maior preguiça de resolver essas coisas, cara. Resolver coisa de luz da Celesc, internet, negócio do controle. Mas é aquela coisa, se o cara fica empurrando com a barriga, é pior, né? Já saí já da zona de conforto, resolvi tudo. Bora pra cima. Ó, esse elevador do antigo prédio que eu morava, rapaziada. Pô, eu entro ali, dá mó saudade, cara. Eu vim retirar os equipamentos da internet, porém eu esqueci de pegar um. Aí pra cancelar tem que entregar os equipamentos tudo, né? Daí eu voltei aqui pra buscar novamente o que faltava. É que ele é dentro da parede, daí eu esqueci. Bora que bora. É, rapaziada, pra quem tá chegando no canal agora, não vai ver, né, que eu já tô lá naquele outro apartamento, porém eu comecei nesse apartamento. Porém foi nesse apartamento aqui que eu comecei a gravar os vídeos do canal. Só que, o que acontece? Eu morei aqui, quando as coisas melhoraram pra mim, né, no trade e tudo mais, eu me mudei pra cá, pra Itapema. Então eu já vim direto, aqui nesse apartamentozão. Aqui o aluguel era 4.600, entendeu? É tipo um apartamento de mais de 100 metros quadrados. E o que acontece? Eles, agora na renovação do contrato, eles queriam aumentar o aluguel pra 5.500, entendeu? Aí pra mim não fazia mais sentido. E justamente quando encerrou esse contrato, o meu irmão se mudou também pra outra cidade. Ó a vista. Lá no final é a praia. E acabou que deu bem certinho as datas. Tipo, meu irmão, ele fez contrato pra 2 anos, só que por conta de serviços ele precisou se mudar, né? De apartamento. E daí eu assumi lá o dele, entendeu? E daí eu vou ficar mais uns meses lá no dele. E antigamente meu setup era aqui, né? Quem vê os vídeos antigos do canal já sabe. É doideira. Eu acho que o bagulho tá aqui dentro, ó. Deve tá... Nem sei onde é que tá esse troço. Então, rapaziada, durante um longo período de tempo dos vídeos aí, né? Essa daqui era as cenas que vocês viram, ó. Nesse apartamentozão aqui. E é isso, né, cara? São ciclos, né? Como eu falei, tipo, eu morei um bom tempo aqui. E daí, tipo, eu morei aqui, só que eu vivi muito no off, tipo, eu não gravava, né? E daí depois, acho que agora, nos últimos 4 meses que eu fui realmente começar a gravar, registrar minha rotina, minha jornada, né? E agora eu tô lá no outro apartamento que meu irmão morava, eu sumi lá, né? Durante uns meses. Depois, como eu falei, a ideia é eu ir morar com a minha namorada. E de qualquer forma vai ficar tudo registrado aí com vocês, beleza? Não sei se de primeira eu vou continuar morando aqui em Itapema, como eu havia falado, por conta dos trabalhos dela, né? Tipo, ela não pode simplesmente pedir demissão pra ir morar junto, entendeu? Não faz sentido aqui em Itapema. E é basicamente isso. Mas de qualquer forma, eu vou deixar registrado aí pra vocês. Eu fiz o L, rapaziada. Por quê?
O negócio fica aqui dentro, ó. Só que se eu tiro aqui dentro, olha o que tem aqui, ó. Tem parafuso, entendeu? E daí eu vou precisar ir lá no outro apartamento, buscar a chave. Nossa senhora, cara. Não tinha pensado nesse negócio. É... Agora lascou. Mas enfim, vou voltar lá e vou pedir pra mulher se eu posso vir desmontar isso amanhã. Bora que bora. Quer dizer, eu vou pedir se posso entregar o aparelhinho amanhã. Então, rapaziada, já deixei pra resolver os BO tudo hoje. Já tá praticamente tudo resolvido. Só falta o negócio da Celesc, da luz, né? Da energia. Enfim, tinha lá aquele parafuso. Daí que eu fiz? Eu já peguei, já fui no material de construção. Comprei uma chave de fenda, uma chave Phillips, né? E já resolvi isso logo. E daí, porque eu tenho uma caixinha de ferramentas. Eu já comprei, entendeu? Só que tava lá no outro apartamento. Daí o material de construção era ali do lado. Já peguei, comprei e já fui lá, já tirei, já resolvi, já entreguei tudo, já cancelei. Porque, cara, se tu deixa, fica empurrando os BO com a barriga, aquilo fica te remoendo no dia a dia, remoendo, pô, preciso resolver isso, dá uma preguiça, no fim você não resolve nada. Enfim, já resolvi tudo. E é isso, agora são acho que 4 horas, 4h30, chegar em casa, tomar um cafezão. E bora que bora, desde as 2 horas da tarde eu nem olhei mais gráfico hoje, entendeu? E tá me fazendo muito bem mentalmente isso. Então é isso. E o Fuscão, como sempre, sem gasolina. Bichinho bebe, né? Deixa eu ver aqui se dá pra pegar o negócio dele. Consumo médio 4,9. Cê tá doido, meu parceiro? Que isso, filho? Mas é só dentro da cidade, né, rapaziada? Na BR o negócio fica tega na manteiga. Besteira. Já cheguei, rapaziada. Como eu fiquei andando na rua e tá chovendo bastante, meu casaco tá encharcado, eu tô todo molhado. E é isso aí, mas importante que eu cheguei em casa e agora vou tomar aquele cafezão. Bora pra cima que eu tô com uma vontade de tomar um café com vocês, não tem noção. Tomando um cafezão, agora já são quase 6 horas, ó. É isso, rapaziada, o dia hoje foi extremamente simples e mais um registro aí pra vocês. Pra mim também, né? Minha jornada tá sendo registrada aí. Bora pra cima. Agora são 8 horas da noite e tô comendo um pedaço de melancia. Olha que delícia, vocês curtem melancia? É bom demais, né? Olha isso daí, rapaziada. Do nada eu apareci aqui, hein? E, rapaziada, há um bom tempo eu venho tentando adaptar o meu cenário, principalmente agora quando eu me mudei para esse novo apartamento, né? Eu quis montar um cenário legal para mim fazer as gravações, porém eu ainda não consegui fazer isso, né? Mas eu tô pesquisando, tô estudando, tô melhorando dia após dia. É tipo, é uma evolução constante, né? A gente começa não sabendo de nada e conforme o tempo passa, a gente de fato vai sabendo. Agora, até o momento, eu não consegui achar uma webcam, rapaziada. Eu pesquisei, vi vários vídeos no YouTube sobre webcams, porém eu não achei nenhuma interessante que realmente eu olhasse, pô, essa ideia é boa. Se vocês conhecem alguma webcam para indicar, recomendar para mim comprar, fala aí nos comentários que eu vou estar lendo, né? Eu vou estar dando uma analisada, uma olhada, né, nessa webcam. Agora, no momento, eu estou utilizando o meu celular para gravar, né, que é um iPhone, e, cara, a imagem está extremamente boa, tá? O que que eu estou pensando em fazer? Tá? Atualmente, como aqui é o meu quarto, é uma suíte, né? Eu tô gravando aqui, eu montei tipo o meu escritório aqui. Então, o que que eu tava pensando em fazer? A vista que vocês estão tendo agora, ali atrás tem a minha cama, entendeu? Eu tava pensando em virar o meu setup, no caso, pegar a vista da parede, onde eu vou ficar tipo sentado assim, na frente da parede, e o setup vai virar e a câmera vai pegar e filmar a parede. E daí o que eu tô pensando em fazer? Em comprar uma estante, comprar uns quadros igual tem ali atrás, só que daí deixar, tipo, meio que vai virar
o setup vai virar, entendeu? Tipo, agora a câmera, tipo, se eu abaixar a câmera, ó, vou botar aqui pra vocês terem uma noção, tá? Pera aí, rapaziada. Aqui, ó. Ó, ali atrás, não, desse lado, tá a minha cama, entendeu? E daí eu não quero que fique aparecendo a minha cama de fundo. E daí eu vou virar o meu setup para parede. Vai ficar um cenário legal. Vou comprar uma estante, vou encher de quadros, né? Vou, enfim, enfeitar o meu canto do meu jeito. Por mais que eu não vá ficar aqui, eu não vou ficar aqui muito tempo, vou ficar tipo meses, mas cara, eu vou deixar do meu agrado, vou tentar produzir o máximo de conteúdo legal aí para vocês da melhor forma, né? Tipo, igual aí, ó. Antes eu não tava conseguindo ter acesso à câmera junto com o computador e deixar desse jeito, tipo, gravar a tela e o computador ao mesmo tempo. Agora eu já achei um jeito aqui, né, que eu vou conseguir fazer isso e, consequentemente, eu posso até começar a dar início lá naquela série do Forex do básico ao avançado que eu quero trazer, né? Onde eu vou, tipo, falar literalmente tudo, desde como criar uma conta na corretora, assuntos de mentalidade avançado, tipo, como depositar, sacar, como, tipo, instalar uma calculadora de lotes, como utilizar uma calculadora de lotes, entendeu? Como criar contexto, cara, literalmente do básico ao avançado, entendeu? Mas uma das coisas que estava me impedindo antes era essa questão aí. E eu não tinha achado nenhuma webcam, né? Então agora que eu achei essa forma aí, eu vou começar a produzir uns conteúdos mais assim. Eu espero que vocês curtem, né, rapaziada? Que eu tô fazendo isso daí pra vocês também. Tipo, por mais que eu deixo só um diário da minha vida aí no YouTube, eu passo uns conteúdinho massa e, cara, consequentemente, muita gente tá evoluindo, eu tô agregando na vida de muita gente e recebendo muitos comentários positivos. Então é isso que me motiva a produzir esses conteúdos, beleza? Então, agora eu vou passar um pouquinho como foi o dia de hoje. Estou fazendo uns testes ainda, tá, rapaziada? Estou apenas fazendo uns testes e tá sendo uns testes meio que ao vivo aqui, tipo, se eu notar algumas coisas que eu tenho que melhorar, eu vou melhorar na questão das filmagens, né, e tudo mais. E é isso, o importante é evoluir dia após dia, né? Então, bora pra tela do PC aqui. Então, galera, começando as gravações aqui. Cara, eu não consigo tirar uma foto aqui porque eu tô usando o meu celular. Só que tá muito engraçado o jeito que eu montei isso daqui, tipo, porque eu tô usando o notebook e daí o meu PC eu não tô usando, só que eu desliguei um monitor, né, que eu uso dois monitores, né? Eu desliguei o monitor, tô usando o monitor principal, tem uma ring light lá nos fundos, meus teclados, as coisas aqui, né, tá tudo bagunçada, mas o importante é que tá ficando legal, tá? Então, cara, se tiver algum errinho aí, me perdoe, me desculpe, é literalmente o primeiro teste que eu tô fazendo aqui ao vivo desse ângulo, desse modelo, né? Eu nem sei para onde eu olho, se eu olho aqui para a câmera do celular. Mas enfim, o notebook está aqui embaixo, então provavelmente eu vou ficar olhando aqui para baixo para fazer as marcações e estar falando com vocês, né? E daí aqui do lado eu coloquei a gravação da tela para mim ir vendo. Mas enfim, cara, tá doideiro isso daqui. Mas vamos lá, rapaziada. É muito novo isso para mim, né? Então eu tô me adaptando aqui também agora. Eu nem sei por onde eu começo para falar bem a verdade para vocês. Mas bem, rapaziada, o GBP-USD hoje ele ficou literalmente lateral, entendeu? Ah, José, como tu sabe que o mercado tá lateral? O mercado não andou, ó, entendeu? Não andou, ele ficou assim literalmente o dia todo. Ah, José, mas pô, como que tu prevê o mercado que ele vai ficar lateral no dia? Não, rapaziada, eu não sei, entendeu? Ninguém sabe como o mercado vai andar no dia. Só que de fato, se ele não fosse ficar lateral nesse dia aqui, no caso ontem, né? Ele iria fazer movimentações de fluxo, quebras de estrutura e quebras de fluxo. Então, consequentemente, a gente iria surfar compras, entendeu? Então, a gente iria notar que o mercado não ficou lateral durante o dia, entendeu? Mas nesse caso, olha aqui, ó, ele ficou dentro de um range. Ó, não foi nem para cima e nem para baixo, entendeu? Ficou literalmente lateral. Então, cara, em dias que o mercado tá assim, sinceramente, eu não faço nada, entendeu? Eu já levei muitos e muitos e muitos stop tentando adivinhar a direção do mercado quando ele está lateral. Então, esse pode até ser o título do vídeo, ó.
Não tente adivinhar, só reaja ao que o gráfico está fazendo, entendeu? Uma dica de ouro, pessoal, que eu já comentei aí nos vídeos anteriores do canal. Cara, uma das coisas que mais, eu não sei se olha para cá, mas enfim, eu vou tentar olhar aqui para a câmera do celular, espero que fique bom. Uma das coisas que mais agregaram para minha evolução no meu operacional foi parar de tentar adivinhar topo e fundo, parar de tentar adivinhar e só seguir o fluxo. Cara, se você vê que o fluxo do mercado, José, o que que é o fluxo? Cara, são as estruturas, o gráfico, entendeu? Se o gráfico está caindo, você vai tentar adivinhar fundos para comprar, o gráfico está caindo. Você está comprando, 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 comprando. Não, cara. Se o gráfico está caindo, se você bate o olho no gráfico e vê que a médio e longo prazo ele de fato está numa tendência forte de queda, cara, só procure vendas, entendeu? Só venda, 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 venda. José, e quando eu sei que o gráfico vai parar de cair? Cara, a gente não sabe, a gente tem probabilidades e de fato, às vezes você vai entrar numa venda, e o gráfico vai te estopar e de fato vai inverter o fluxo para compra. Aí você começa a comprar, 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 entendeu? Mas, cara, sempre siga o fluxo. Seja amigo do fluxo, não inimigo, entendeu? Não tente adivinhar topos e fundos, só siga o mercado. Por exemplo, aqui, ó, galera. Eu vou voltar aqui, ó. Esse daqui, eu já tava apontando pra tela, ó, porque eu sempre gravo assim, ó. Seguro o celular aqui, daí eu gravo assim. Mas enfim, ó, esse daqui é o gráfico do diário, esse daqui é o gráfico do 1 hora e aqui eu utilizo 5 minutos e o 15 minutos, né? Vocês podem olhar aqui que está no tempo gráfico de 5 minutos. O GBP/USD não teve nada hoje. Euro/USD, rapaziada, a mesma coisa. Vocês podem ver que o gráfico não desenvolveu, entendeu? A única oportunidadezinha que deu no Euro/USD que eu entraria hoje foi de fato aqui, ó. Tinha um pontinho de interesse aqui embaixo, ó. Tinha esse pontinho de interesse, o gráfico toca aqui, beleza? Dá o candle de intenção, captura uma liquidez aqui de trás, tá? Faz essa captura de liquidez, dá o candle de intenção que vocês já conhecem, né? E de fato deu a operação. 1 para 3 pagou, deu take. Só que o que que me fez eu iria entrar muito nessa operação, só que o que que me fez não entrar? Foi porque no 15 minutos, se eu jogar aqui no 15 minutos para vocês verem, o gráfico fez uma captura de liquidez de um topo. Ó, eu até tinha mostrado para vocês mais cedo, né? Aqui, ó. O gráfico fez essa captura de liquidez no topo. Para quem já está acompanhando o canal há mais tempo, sabe que eu considero capturas de liquidez quando o gráfico. Rapaziada, só um detalhe, pera aí. Acho que eu não vou usar em 3 telas, eu acho que eu vou usar em uma tela, tá? Acredito que vai ficar melhor para vocês enxergarem o gráfico, tá? Então, no 15 minutos, tá? Vou jogar aqui numa hora, na verdade. Ele fez capturas de liquidez, beleza? Que é isso daqui. Eu já registrei aqui no canal que eu considero capturas de liquidez o pavio do candle, entendeu? Então, quando o gráfico ele tem uma estrutura, no caso aqui era um topo, né? O gráfico vem lá de baixo e não consegue romper esse topo, eu considero uma captura de liquidez. E ele me indica o quê? Se ele não teve forças para fechar um topo ou um fundo rompendo com o corpo do candle, né? Ele de fato só capturou a liquidez e vai voltar. Eu não sei até onde ele vai voltar, até onde ele vai cair, mas que de fato ele vai voltar para fazer uma correção, porque ele capturou a liquidez de um topo, ele volta para de fato buscar liquidez em níveis mais baixos, tá? Então, aqui ele deu uma captura de liquidez, ele não teve forças para romper com o corpo do candle, não fechou um candle forte, entendeu? Indicando que, poxa, eu vou romper. Olha aqui, ó. Aqui tem outro exemplo nítido para vocês verem. Aqui a gente tinha um fundo. Olha o que, que o preço faz. Chega nesse fundo e não consegue, de fato, romper com o corpo do candle. E isso é uma captura de liquidez. Ó, ele deixou o pavio do candle, entendeu? Isso é uma captura de liquidez e indica que o preço vai reverter. Se ele capturou a liquidez de um fundo e deixou o pavio, ele vai buscar a liquidez do topo. E foi o que aconteceu, entendeu? Inclusive, ele está agora para buscar essa liquidez aqui, em níveis mais baixos. Mas, como que eu sei que é de fato um rompimento? Aqui, ó, rapaziada. Aqui é o mesmo cenário, ó.
aqui tinha um fundinho, o gráfico rompe esse fundo, só que rompe com o corpo do cano, entendeu? Rompe com força. Então isso diferencia um rompimento de uma captura de liquidez, tá bom? Então só contextualizando aqui para vocês, né, o que que era o meu viés no tempo gráfico maior. E daí, sabendo que numa hora ele fez uma captura de liquidez, lá no 15 minutos, né, nos 5 minutos, eu não entrei nessa operação. Por quê? Porque de fato, por que que eu vou comprar nesse ponto, sabendo que nesse ponto aqui, ó, o gráfico tinha capturado a liquidez, entendeu? Olha aqui, ó, se eu voltar no 15 minutos, numa hora, vai ter lá o pavio capturando a liquidez. Olha lá, ó, entendeu? Aqui, ó o paviozinho ali capturando a liquidez. Então ele me indicou o quê? Pô, o que que eu pensei, na verdade, né? Se ele capturou aqui, né, nesse ponto, ele vai voltar lá para baixo. Então não adianta eu pegar uma operação de compra nesse ponto aqui, que o gráfico tem mais probabilidades de cair de fato do que de subir, entendeu? Cara, eu tava pronto para clicar, mas quando eu vi de fato que ele fez a captura de liquidez, eu já abandonei na hora, tá? Porque não faz sentido, realmente não faz sentido, tá? A gente tem que trabalhar a favor da probabilidade, galera, porque tipo, o game é resumido em matemática e probabilidade. Então a gente tem que sempre estar a favor da probabilidade maior. Porque o que que traz resultados? O que que dá lucro? O que que bota dinheiro no bolso, cara? Estar a favor das probabilidades maior, né? E de fato a matemática incluída nisso. Só que aí tem um porém. Tem estratégias que têm uma taxa de acerto menor, só que isso não tira o fato de que você precisa aguardar as melhores oportunidades, mesmo numa estratégia de taxa de acerto menor. A única diferença é que você aguarda mais trades, entendeu? Por exemplo, uma estratégia que tem uma taxa de acerto alta. O cara vai negociar dois trades no máximo ali no dia, entendeu? E às vezes fica uma semana sem negociar, às vezes pega dois trades na semana, ele consequentemente vai ter uma taxa de acerto maior. Já alguns traders têm tipo quatro negociações no dia, entendeu? Então esses traders, consequentemente, eles têm mais ruídos de mercado. Só que mesmo assim, eles procuram as melhores oportunidades. Porém, eles pegam mais trades, entendeu? Então, tipo, cara, o topo assim do pódio é pegar as melhores oportunidades e de fato seguir o gerenciamento, entendeu? Nesse caso aqui, o gráfico de fato ele meio que se encaixou ali no meu trading plano, porém nos tempos gráficos menores. No tempo gráfico maior ele fez a captura de liquidez e não se encaixou para mim abrir uma operação de compra nesse momento aqui, tá? Então, GBP e EURUSD negativo, nenhuma operação hoje. USD JPY, rapaziada. Vamos aqui, ó, para uma hora. O que que a gente tinha numa hora? De fato, a gente tem uma agressão vendedora extremamente forte, tá? Aqui nesse ponto. Acho que no SDJPY vai ser melhor para vocês verem o contexto geral, né? Deixa eu botar aqui no gráfico de uma hora e 15 minutos, beleza? Então aqui no gráfico do diário, rapaziada, eu já começo analisando o quê? Ele tem um Fair Value Gap aqui, tá? Então, se ele tem um Fair Value Gap, de fato, ele pode sim respeitar esse Fair Value Gap e continuar caindo. Aqui no diário, ele também fez uma captura de liquidez que indica o quê? Opa, talvez se ele capturou esse topo aqui, ele pode buscar esse fundo aqui. Então, já deixa um viés do diário de quê? De venda. Então, a gente vai lá no gráfico de uma hora e aqui numa hora a gente tinha uma falha de romper um topo, ou seja, o gráfico foi na intenção de romper esse topo e falhou, inverteu. Ou seja, isso indica que o que? O gráfico falhou em romper o topo, ele vai buscar o fundo. Cara, eu já falei aqui para vocês, o gráfico trabalha em ondas, entendeu? Então, tipo assim, ele tá subindo, falhou em romper um fundo, ele vai buscar o topo. Entendeu? Ele faz a retração, falhou em romper o fundo, vai buscar o topo. Só que chega uma hora que ele não falha em romper o fundo, entendeu? Ele rompe o fundo, só que daí falha em romper o topo. Aí ele vem buscar o fundo novamente, entendeu? Então, cara, o mercado trabalha em ondas, então você tem que aprender a identificar o gráfico, porque às vezes vai acontecer esse cenário aqui, ó. O mercado ele tá num fluxo de alta e daí o mercado faz essa movimentação aqui e daí faz essa movimentação e você
de fato aguarda, né, para comprar. Só que daí o mercado faz essa movimentação aqui, ó. E o que que ele já está começando a indicar? Opa, se ele falhou em romper esse topinho, ele vai buscar o fundo. Daí o mercado inverte o fluxo de fato, entendeu? E depois continua na tendência de baixo. Então, cara, são tudo pequenos detalhes que às vezes passa despercebido e, enfim, vocês já sabem, né? Numa hora, de fato, o meu viés também era de baixa, tá? Devido a toda essa agressão vendedora aqui, tá? Enfim, aqui nos 5 minutos, o que que eu tava aguardando pro gráfico? Eu tava aguardando literalmente essa movimentação que ele fez, que foi o que eu registrei para vocês, né? E eu queria que ele de fato tivesse rompido com o corpo aqui, que me indicaria o quê? De fato, os 5 minutos virou o fluxo. Aí o que, que eu ia fazer? Eu ia esperar ele romper com o corpo, né, me indicando que virou o fluxo, voltasse aqui na retração, desse o candle de intenção nesse Fair Value Gap aqui, né, stop aqui acima e alvo de fato de 1 para 5, 1 para 3 facilmente. Acabou que o quê? Ele fez um sweep, que foi uma captura de liquidez, eu achei o quê? Que o gráfico ia continuar subindo. Então eu não comprei, eu não vendi, na verdade, né? Mas, cara, foi uma operação bonitinha aí, mas não se encaixa no meu contexto, né, que eu espero. Então o SDJPY não deu nada também. Shao SD, rapaziada, sinceramente, Shaozinho, cara, tá bem feio ultimamente, mas hoje deu uma movimentação um pouco linda, tá? O que que me fez não comprar também nesse contexto gráfico? Sabendo que o gráfico estava extremamente de alta e tudo mais, cara, tá muito lindo esse gráfico, tá? Olha aqui, ó, no diário a gente tem o Fair Value Gaps aqui atrás, entendeu? Eu considero, rapaziada, o Fair Value Gap só quando rompe com o corpo do candle, entendeu? Quando ele faz esse pavio, igual ele fez aqui, ó, eu não invalido ele, entendeu? Ele continua válido para mim. Eu só invalido quando rompe com o corpo do candle. Numa hora, cara, olha isso que ele tinha também, outro Fair Value Gap. Então, são tudo contextos que você vai juntando. No diário, tinha um contexto de alta, numa hora, tinha um contexto de alta, entendeu? E no 15 minutos, nos 5 minutos, o que de fato faltou? Cara, só o fluxo estar alinhado e ter uma captura de liquidez válida. E o que tinha aqui, ó? A mesma coisa que aconteceu no Euro USD, se eu não me engano. O gráfico capturou a liquidez de um topo, entendeu? Ó, se eu jogar aqui no 15 minutos, fica ainda mais nítido. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar essa flechinha. Ó, tinha um topinho ali, ó, e de fato o gráfico faz a captura de liquidez através do pavio do candle. E daí isso me mostra o quê? Me mostra que o gráfico tem a probabilidade maior de ir buscar o fundo, que no caso seria esse. E junto com essa probabilidade de ir buscar o fundo após a captura de liquidez, olha o que a gente tinha aqui abaixo. A gente tinha fundos iguais, ó, fundos iguais. Se esse pavio aqui tivesse vindo um pouquinho mais para baixo, cara, eu super compraria nesse lugar. Só que daí como ele deixou fundos iguais, o que que me indica quando ele deixa fundos iguais? Que o gráfico tem liquidez para vir capturar futuramente. Então eu não entro na operação, entendeu? Então, cara, de fato, aconteceu uma comprinha aqui, só que não tava tipo da maior probabilidade na minha visão. Por quê? O gráfico tinha essa liquidez aqui de trás para vir capturar, ou seja, descer mais, tá? E o que que ele fez aqui? Ele respeitou no 15 minutos aqui, deixa eu pegar para vocês, nesse ponto de interesse, ó, tinha um pontinho de interesse no 15 minutos, o gráfico nos 5 minutos capturou uma liquidez interna. Cara, o tempo gráfico menor aconteceu tudo o que eu espero. O único detalhe é que tinha liquidez ainda para ser capturada e deu essa captura de liquidez do topo, né? Que eu achava que o gráfico iria de fato ir lá capturar o fundo, tá? Então ele fez essa captura de liquidez aqui, cara, perfeito, perfeito, rapaziada. Tá? Fez a captura de liquidez, deixa eu mudar aqui. E deu o candle de intenção, que é o que a gente espera para entrar numa operação. Então, de fato, foi essa operação, 1 para 3 facilmente aí, muito, muito linda mesmo, tá? Então, cara, seria se o gráfico tivesse, cara, só descido mais um pouquinho aqui, eu iria entrar nessa operação, entendeu? Mas faz parte e acontece e todo dia o mercado apresenta novas oportunidades. Então, o fator que você tem que entender é que todo santo dia vai ter oportunidades e não é porque
eu tô me sentindo atrasado e tal. Não, não pense dessa forma, cara. Todo dia o mercado tem oportunidades e vai passar por anos e anos, o mercado ainda vai ter oportunidades boas todo santo dia para você pegar. Só que o que que você não pode fazer é ficar afobado, ficar com FOMO, entendeu? Tipo, o que que é o FOMO? Medo de ficar de fora de uma operação, medo de perder uma operação, entendeu? Não participar. Então, cara, isso é uma coisa que destrói a maioria dos traders, não ter a paciência certa para só seguir no dia a dia o que você tem que seguir, cara. Se você definiu algo para seguir, é porque você testou, estudou, coletou dados daquela coisa, entendeu? E se você não tem algo para seguir, cara, não opera, você só vai estar aleatoriamente nos gráficos, e isso não é saudável. Você mais cedo ou mais tarde você vai perder um dinheiro importante que você não poderia perder, vai quebrar várias contas de mesa proprietária, enfim, cara, todas as coisas negativas que vocês já sabem. Agora, quando você tem um trading plan sólido para seguir no dia a dia, aí o jogo muda, rapaziada, porque você sabe o que fazer na frente dos gráficos, você sabe o que fazer antes de uma operação, o que fazer depois de uma operação, qual a porcentagem da conta vai entrar, quando não sair. Cara, você sabe de absolutamente tudo. E é isso que vai fazer você ter resultados. Seguir um trading plan consolidado e de fato validado, entendeu? Caso contrário, cara, tem gente que discorda, tem gente que não gosta, mas é a verdade. Você vai estar operando aleatoriamente e seus resultados vão ser aleatórios. Ou seja, você vai dar um take, dois take, você vai se achar o cara mais fodão do mundo, vai aumentar a mão, aí vai perder o dinheiro, aí vai aumentar a mão de novo para recuperar e cara, entra num ciclo assim, uma bola de neve que é infinito, entendeu? É perda atrás de perda, prejuízo atrás de prejuízo, tanto financeiramente quanto mental. Então, cara, evite essas coisas. Eu tô falando por experiência própria. Eu já passei por esse caminho. Todas essas coisas que eu falo pra vocês, rapaziada, eu já passei, entendeu? Então, tudo que eu passo aqui é o que me ajudou a evoluir, a destravar os próximos níveis e de fato me tornar um trader lucrativo e consistente, entendeu? São pequenos hábitos, conjuntos, né, de hábitos que você tem que fazer no dia a dia que vai te levar a um resultado, né, que esse resultado pode ser a liberdade financeira, a liberdade geográfica, só que antes tem todo o processo, entendeu? E o processo é extremamente chato, é entediante, cara, é entediante ficar olhando um gráfico das 9 até as 2 horas da tarde e não dar operação, por exemplo. Entendeu? É super entediante, é super chato. E às vezes, por exemplo, essa operaçãozinha que eu registrei para vocês do Shaw, eu tive vontade de clicar nelas, entendeu? Só que, cara, não se encaixou no meu trading plan. Se não se encaixou, eu vou fazer o quê? Eu vou, pô, só dessa vez eu vou tentar. Não, não se encaixou? É não, não é não, entendeu? Encaixou, abre a operação. Stop, sai do gráfico. Take, sai do gráfico. É 0 a 0, sai do gráfico. Cara, siga, só siga o seu trading plan rigorosamente todo santo dia que você vai ver a mudança de jogo, entendeu? E outra coisa muito importante que vocês devem levar para o trading plan de vocês, para o dia a dia de vocês, é parar de adivinhar topos e fundos, tá? Vou mostrar aqui na prática o porquê disso. Então, galera, eu peguei um gráfico aqui, literalmente aleatório, tá? Eu só vou falar sobre a vantagem de seguir o fluxo ao invés de tentar adivinhar topos e fundos, beleza? Então, tem dois tipos de trader. O trader que fica, enquanto o mercado está caindo, ele tenta ficar comprando inúmeras vezes para adivinhar o fundo do mercado. E tem o trader que de fato só segue o fluxo. Tanto faz se o mercado está caindo ou subindo, ele apenas acompanha a movimentação do gráfico. O trader que tenta adivinhar topos e fundos, né, enquanto não segue o fluxo real do mercado, ele fica traçando pontos de interesse de 1960, por exemplo, para tentar de fato encaixar alguma compra que vai funcionar. Então ele traça um monte de pontos de interesse enquanto o mercado está caindo, né? Pontos de interesse de compra, ao invés de traçar pontos de interesse de venda e acompanhar de fato, né, as vendas. Então aqui é só um exemplo, rapaziada. Ó, ele traçou um monte de pontinho de interesse de compra e dele começa aqui, ó. Levou stop, 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 entendeu? Aqui, ó, stop. Até de fato, uma hora ele acerta a compra. Só que, cara, olha o desgaste mental. Eu tô falando pra vocês, rapaziada, pra vocês não darem margem para o erro. E como que a gente começa a dar margem para o erro? Começando com desgaste mental. Às vezes você está cansado mentalmente,
entendeu? Cansada mentalmente, começa o quê? A arriscar mais, a tentar, tipo, fazer coisas fora do seu trading plan, apenas por ter uma sequência de stop. Então, seguir o fluxo, de fato, vai te tirar desse desgaste mental, porque você não vai ter sequências de stop extremamente longas, entendeu? Porque, cara, seguir o fluxo do mercado, se ele tá subindo, você vai subir junto com ele, e se ele tá caindo, você vai cair junto com ele, tá? Mas, claro, tem todo um contexto por trás para, de fato, conseguir seguir o fluxo certinho, né? Aqui eu só tô comparando a pessoa que tenta adivinhar e a pessoa que reage às informações que o mercado tá dando. Então, aqui, ó, o mercado ele tá caindo, e o cara tenta só adivinhar compras. E se esse mesmo cara, ele começa apenas a reagir ao que o mercado tá mostrando, que é o que? Vendas. Olha aqui, ó, rapaziada, que clean. Ele começa de fato a pegar boas oportunidades de vendas, tipo Fair Value Gap, Breaker Block, enfim, inúmeras coisas que eu já mostrei aqui para vocês. Até que uma hora ele vai tentar encaixar uma venda e vai dar um stop. Só que, consequentemente, quando dá um stop, aí o gráfico inverteu. Por exemplo, aqui, ó, aqui deu um take, por exemplo, deu um take, deu mais um take, e aí chega o stop. Só que olha a diferença, rapaziada. Antes o cara levou uns 4 stop até pegar uma operação assertiva, e agora ele levou 3 take e um stop, entendeu? Então, cara, olha a comparação na questão de desgaste mental. É muito mais simples você apenas seguir o fluxo do mercado, né, do que tentar adivinhar fundos. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Por muito tempo, o que que eu fazia? O gráfico estava esbagaçando para baixo, e eu fazia o quê? Ah, deu um choque. Eu simplesmente compro, entendeu? Cara, quanto stop que eu já levei assim, rapaziada? Quanto stop? Porque, cara, não deu um choque. O gráfico apenas criou liquidez, tinha um ponto de interesse aqui acima, o gráfico vai lá batendo um ponto de interesse e continua caindo, entendeu? Então, cara, eu sempre tentei adivinhar fundo e topo do mercado enquanto ele estava na direção oposta. No caso, eu tentava adivinhar o fundo enquanto o mercado estava, tipo, cara, extremamente de baixa, entendeu? Então, cara, apenas mudando essa visão gráfica de vocês, vocês vão evoluir demais. A mesma coisa, ó, o cara levou um stop quando o mercado estava caindo, ele levou um stop vendendo. E o que que ele já ativa um alerta na cabeça? Opa, o mercado pode ter a probabilidade de inverter para o fluxo de alta. E daí o trader que fica caçando topo quando o mercado está subindo, ele traça 1 milhão de pontos de interesse também, né? Ó, vai traçando pontos de interesse, tentando pegar o topo do mercado, até que de fato uma hora ele pega o topo do mercado, ó. Aqui, ó. Só que até ele pegar o topo do mercado, olha aqui, ó, ele já levou um stop, dois stop, três stop, quatro stop, e de fato ele acerta uma operação que dá um take, ou seja, levou tipo, por exemplo, 3, 4 stop para dar um take. Entendeu? E cara, tá tudo bem. Se de fato faz sentido para você e de fato você validou e faz sentido e funciona, coloque a grana no seu bolso, tá tudo certo. Ignorem o que eu tô falando. Só que eu tô falando na questão de desgaste mental. Você aceita, você consegue passar os dias tranquilamente levando 5 stops seguidos antes de dar um take? Ou você prefere, por exemplo, levar 2 stop e dar 3 take, entendeu? Tipo, só nessa questão de desgaste mental. Enquanto a pessoa que só tá seguindo o fluxo, cara, ela só tá seguindo o fluxo, entendeu? Pode ser que ela fique um tempinho sem operar, pode ser. Só que, por exemplo, aqui, ó, o gráfico tava caindo e daí a pessoa tentou vender, levou um stop. O que que ela ativou o alerta? Opa, o gráfico inverteu o fluxo. Começa a marcar pontos de interesse de compra para acompanhar de fato o preço, entendeu? E daí o cara consegue acompanhar, ó, tipo, pega aqui um Fair Value Gap, dá um take, pega um Breaker Block, dá um take, entendeu? Fica uns dias sem operar, mas marca os pontinhos de interesse de compra. Pode ser que também leve um stop na compra, por exemplo, aqui, ó, tentou comprar aqui, levou stop, entendeu? Tinha um pontinho de interesse mais abaixo. Ele de fato seguiu o fluxo, deu take, entendeu? Só que, cara, sempre siga o fluxo. E daí você vai marcando os pontos de interesse e vai chegar uma hora que também vai te dar um stop. Ó, tipo aqui, ó, marcou os pontinhos de interesse, deu take. Daí marcou outro ponto de interesse que o fluxo estava de alta, deu stop, entendeu? E daí o que o cara faz? Começa a marcar os pontos de interesse de venda. Tipo, cara, eu só tô fazendo aqui de maneira fictícia, tá, rapaziada? Mas vocês entenderam mais ou menos como que é a pegada, entendeu? Ó, ele vai marcando e vai acompanhando a movimentação real do gráfico.
Ó, ponto de interesse. Vai chegar uma hora que você vai tentar vender, que o gráfico está caindo, ele passa reto, te dá um stop. O que que você faz? Marca os pontos de interesse de alta. Cara, olha isso, cara. É básico, rapaziada. Sigam o fluxo do mercado, entendeu? Ó, por exemplo, aqui deu take, deu um stop. Daí o gráfico inverte, faz o famoso flip, né? Que eu sempre falo aqui para vocês, que é quando o gráfico passa o controle de oferta para demanda, ou demanda para oferta, entendeu? No caso aqui, quem estava no controle era esse pontinho de interesse que estava responsável por jogar o preço para baixo. Antes de romper ele, cria um novo ponto de interesse e daí o gráfico rompe. E daí o gráfico volta nesse ponto de interesse que foi responsável por romper o anterior, que estava responsável pelo controle do gráfico, né? E continua o fluxo. Então, rapaziada, tipo, eu ainda vou trazer, cara, muito profundamente falando sobre isso. Assim ficou muito complexo, né? Parece, ainda mais para quem não entende nada, parece que é tipo, meu Deus, é um bicho de sete cabeças, mas não. Eu posso ter explicado de forma rápida, de forma complexa, né? Só que, de fato, na série que eu vou trazer do Forex do Básico ao Avançado, eu quero trazer tudo detalhadamente, tipo, abordar cada vídeo um assunto. Aqui eu falei sobre alguns assuntos, né? E também esse daqui tá sendo um negócio que eu tô me adaptando ainda, entendeu? Com a câmera assim e tudo mais. Aqui é outra tela, o notebook aqui, entendeu? Então, tá tudo certo. O importante é que vocês pegaram o insight, né? Que é o quê? Não tente adivinhar. Só reaja às informações que o mercado está dando. Se o fluxo está de alta, compre. Se o fluxo está de baixa, venda, entendeu? E cara, vai ter dias que o gráfico vai estar lateralizado, igual eu estou registrando aí para vocês. E nesses dias você faz o quê? Não faça nada, porque você vai saber a hora de fazer algo e de não fazer. Olha aqui, ó. Aqui o fluxo estava de alta. Você até poderia encaixar compras igual eu tinha falado, entendeu? Só que se você alinha o contexto dos tempos gráficos, você vai, cara, você vai anotando o que tem que fazer e o que não tem que fazer, cara. É mágico isso, entendeu? Tipo assim, o gráfico tava de alta, tava de alta. Ah, devo comprar aqui? Cara, o gráfico fez uma captura de liquidez desse topo. Quando faz uma captura de liquidez do topo, ele tende a buscar o fundo. Então, cara, a probabilidade de comprar aqui da boa é extremamente baixa. Então, rapaziada, cara, parece complexo, mas é extremamente simples, entendeu? A única coisa que tem que fazer é o quê? Ter contexto gráfico dos tempos gráficos, entender qual que é a visão do contexto gráfico do diário, a visão de uma hora, do 15 minutos, dos 5 minutos. Deu, entendeu? E seguir o fluxo. É básico. Duas, três, quatro coisas ali que tem que ter, né, no checklist. Então é basicamente isso, rapaziada. Já são 1h49 da manhã, rapaziada. E ó como tá o cenário. Eu essa caixa tava ligada nos dois monitores, né, a CPU. Eu desliguei um monitor, conectei o cabo HDMI no notebook, daí tá refletindo nessa tela. Botei a ring light lá atrás, teclado ali do lado. Enfim, o cenário ficou assim. Só que, cara, sinceramente, eu gostei, tá? Gostei de como que ficou o resultado. Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Porque antes eu tava com isso daí que me impedia de gravar o rosto, né, e a tela do PC, por causa da webcam. E a webcam do notebook, ela é bem ruim, rapaziada. Então eu não tava utilizando, entendeu? E agora que eu soube como conectar a câmera do iPhone no computador, é um aplicativo chamado Irium Webcam. IRIUM Webcam. Daí tu baixa no PC e baixa no celular e consegue conectar ali a câmera do celular no PC. Cara, muito bom esse aplicativo. Vou usar sempre para produzir uns conteúdo bom aí para vocês. Então é isso, pessoal. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que eu tenha agregado alguma coisa na sua vida, né? Esse vídeo foi mais um diário da minha vida, porém eu quis passar esse insight para vocês de não tentar prever o mercado, né? Só reagir ao que o mercado tá falando. Hoje eu tirei o dia ali à tarde para ir resolver uns BO, né? De tirar a luz, a internet lá do outro apartamento do meu nome. E enfim, tudo que eu registrei para vocês. Para vocês foram apenas alguns takes, né? De alguns segundos, mas para mim foi praticamente ali a tarde toda.
Então é basicamente isso, rapaziada. Vão acompanhando como que vai ser o vídeo de amanhã, vão acompanhando como vai ser a semana, né? Eu acredito que essa semana, nas próximas finais de semana, eu ainda vou registrar como que vai ser. Esse final de semana eu tenho um aniversário de um amigo de infância, né, pra ir. A gente é amigo há mais de 10 anos, é aquele que eu gravei aí no canal pra vocês, do Honda Civic, né? E, enfim, eu vou ir lá no aniversário, a gente vai se reunir com a turma da escola. Meu, top, rapaziada. Tipo, só o pessoal lá de quando a gente era menorzão, sabe? Doideira. É isso aí. E aqui no diário de trade, rapaziada, o mês tá sendo isso, né, que eu registrei pra vocês. Dia 6 de agosto, eu tava operando somente o Shaw SD, né, na seção de Nova York e na seção da Ásia, porém, levei só um stop, depois eu fiquei uma semana sem operar, e aí semana passada deu essa oportunidade muito boa no GBP USD que eu registrei para vocês, ó, deixa eu abrir elas aqui, ó, uma venda muito linda, também deu uma oportunidade no, se eu não me engano, o SDJPY, ó, vou abrir aqui. Enfim, o mês tá top, tá tudo registrado aí pra vocês, julho, enfim, beleza? Então, bora pra cima, rapaziada. O mês, cara, o mês não tá ruim não, mas também não tá tão bom. Ele tá aí, neutro, enfim. Hoje é dia 27, dia 27 a gente tem 28, 29, só dia 28 e 29. Na real, a gente tem amanhã, né? Ah, não, hoje é 27, na real. Então, a gente tem uma, duas, três sessões operacionais para pegar mais alguma oportunidade. Então, é isso. Se a oportunidade aparecer, eu vou pegar. Se não aparecer, eu não vou pegar. E vou fechar o mês desse jeito aqui, fechou? Na paciência, na calma, sempre, né, rapaziada? Então, é isso. Se você conheceu o canal por esse vídeo, assiste os vídeos anteriores, porque, cara, é impossível você não evoluir, entendeu? Tem, se eu não me engano, quase 140 dias da minha vida registrado aí. Todo santo dia eu passo algum insight extremamente valioso, entendeu? Claro, tem uns dias como domingo, por exemplo, que é difícil ter algum conteúdo bom, não, um conteúdo bom, apenas como domingo geralmente não tem nada, eu apenas gravo ali o meu domingo, mas mesmo assim tem vezes que eu passo um conteúdo muito pesado no domingo, né, algum ensinamento. E é basicamente isso, rapaziada. Então eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse novo estilo que eu tô gravando. Deem um feedback aí nos comentários, rapaziada, entendeu? José, poderia melhorar a iluminação, tal coisa, tal coisa. E assim eu vou evoluindo, entendeu? Mais pra frente eu vou comprar uns negócios pra melhorar as gravações e tudo mais, comprar um webcam, comprar uns negócios pro cenário, né? E é isso, rapaziada. Eu vou deixando do meu jeito aí meu escritório, né? Basicamente isso, fechou? Me sigam lá no Instagram, xjoseg, né? E eu quero começar a postar uns conteúdos de um top lá no Instagram, beleza? Então, me sigam lá pra acompanhar. Dê um like no canal, se inscreva no canal também, dê um like nesse vídeo e vão acompanhando como que vai ser os próximos vídeos, vão acompanhando se eu vou conseguir pegar alguma oportunidade aí nesse final de mês maravilhoso, né? E de qualquer forma eu vou deixar tudo 100% ao vivo e registrado aí pra vocês como eu sempre faço, beleza? Então vão acompanhando os próximos vídeos, pessoal. Bora pra cima, tamo junto, bora que bora.